Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse dia. Nós nos entregamos a Ti, pedimos que, Senhor Deus, toma esse momento, Pai, em Tuas mãos, o louvor, a palavra, a comunhão, Senhor Deus, que nós já estamos tendo, Pai, e assim nós queremos louvar o Teu nome, Pai, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, ó Pai. Entregamos em Tuas mãos, Senhor Deus, e pedimos, tenha liberdade neste momento, Pai. Nós queremos orar e Te agradecer, porque o Senhor tem sido bom, Pai. Em nome de Jesus, assim oramos e Te agradecemos. Amém. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar? Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos nos derramar diante da presença de Deus, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos nessa manhã. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade liberta os meus ser, o calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar.
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser, o calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glória
a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Agora, vocês que estão aqui presentes, puderem ficar de pé e cumprimentar o irmão que está do lado aí, falar Deus te abençoe, você é precioso para Deus, nós somos uma família. Você que está em casa também, se você quiser abrir a câmera e dar uma palavra de amor, de consolo para os nossos irmãos, porque nós somos como uma grande família em Cristo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão.
preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Amém. Ok, nós estamos com um texto, 1 Coríntios capítulo 2. Vamos fazer a leitura? Acompanhem na Bíblia de vocês. Eu tenho usado o texto da NVT. Talvez algumas palavras são diferentes, mas para a compreensão em geral, esse texto da nova versão traduzida aqui, NVT, ela tem uma tradução bastante de uma compreensão mais fácil. Obrigado, filho. Ok. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, eu não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindo da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais.
Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos, porque pelo Espírito Santo nós temos recebido, Pai, o teu conhecimento, a tua sabedoria, e pensar como o Senhor pensa, Pai, e falar como o Senhor pensa através do Espírito Santo. Nós agradecemos, ó Pai, por este tempo que nós podemos estudar a palavra de uma forma mais profunda e dá-nos o entendimento, Senhor, não pela nossa própria sabedoria, mas por aquilo que o Espírito Santo nos ensina e nos faz nessa manhã também poder pregar essa tua palavra também, ó Pai. E nós pedimos que ela seja vazio daquele que prega, mas cheio do Espírito Santo que nos ensina, Pai. Agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em 2 Coríntios, nós queremos falar, no 1 Coríntios, no capítulo 2 agora, nós queremos falar a respeito do Espírito Santo, tá? O que é o poder do Espírito Santo na nossa vida? Qual a nossa dependência que nós temos do Espírito Santo, tá? E isso, com o tempo, parece que foi encoberto pela nossa própria capacidade de gerir as coisas de Deus, Então, nós temos uma dificuldade muito grande. Achamos que, sim, falamos muito a respeito do Espírito Santo, mas, como diz aqui esse texto, ele é muito rico, porque vai nos ensinar realmente, tá, como é viver com o Espírito Santo, como é ter a mente de Cristo. Tá? Somente quem está cheio do Espírito Santo pode ter a mente de Cristo. Tá? E isso nos foi dado, tá? Mas nós perdemos na nossa prática, e assim também os coríntios, que foram também cheios do Espírito Santo, eles também receberam essa graça do Espírito Santo, mas não estavam vivendo a vida no Espírito. Tá? Então, nós começamos aqui o Espírito Santo, que é ter a mente de Cristo. Ok? Eu coloco esse versículo para nós, o versículo base que eu estou usando aqui nesse capítulo 2. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Tá? Então, nesse texto aqui, nós queremos trabalhar nessa base que o que é ter a mente de Cristo. Tá? Ok? Antes de nós entrarmos em 1 Coríntios capítulo 2, eu quero chamar rapidamente a atenção para um fato essencial para a nossa compreensão desse texto do capítulo 2 de Coríntios aqui. Tá? Como é que surgem as comunidades cristãs pelo mundo afora? Como é que as igrejas começam pelo mundo afora? Tá? Então, a resposta mais simples é quando o evangelho é anunciado e pessoas se convertem a Cristo. Tá? E fala assim, muito bem então, mas como é que as pessoas se convertem a Cristo? Eis aí a pergunta-chave. Como é que as pessoas se convertem a Cristo? Tá? Nós temos hoje algumas coisas interessantes acontecendo no meio da igreja. Tá? Pessoas que são membros da igreja, até participam da igreja, tá? Mas pessoas que não são convertidas. Nós temos isso, esse fato está acontecendo de uma forma que a igreja se tornou um local de coisas éticas, de coisas boas, religiosas, tá? Mas o essencial da vida cristã
não está acontecendo. Muitas vezes nós temos pessoas que têm dúvidas da sua conversão e da sua salvação. Isso é a chave para que as pessoas, né, se formem uma comunidade cristã. Tá? E isso está acontecendo de uma forma que a gente até nos tempos atuais, nós temos bastante pessoas simpatizantes da igreja, pessoas que gostam de estar na igreja, pessoas que se filiam à igreja, tá? Mas uma preocupação muito grande é que se realmente são convertidas a Cristo. Nós vamos ver o que isso significa, qual é a diferença que isso faz na vida de uma pessoa. Tá? Então, em sua primeira carta, o apóstolo Pedro ensina que o processo da conversão é semelhante ao processo da germinação de uma semente. No caso, a semente é o evangelho que, regado pela nossa fé, brotou dentro de nós para a vida eterna. Isso vocês podem conferir em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 23 a 25. Tá? Mas, no caso, voltemos à pergunta original, então. Como surgiu, então, a igreja de Corinto? Nós começamos a falar, como é que surgem as igrejas? Agora nós queremos falar aqui, no nosso texto, como é que surgiu a igreja de Corinto? O apóstolo Paulo foi àquela cidade e lançou a semente, que é o evangelho. E a semente brotou naqueles irmãos para a vida eterna. E nós cristãos, nós fomos chamados para uma parceria com Cristo. Nós somos chamados para uma parceria com Cristo. E os coríntios estavam na contramão disso. Eles estavam divididos e estavam dividindo a igreja. Tá? Paulo apresenta 4 argumentos aqui contra esse espírito de divisão, esse espírito sectarista, esse espírito que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ele apresenta 4 argumentos, desse espírito dentro da igreja. Então, o primeiro deles fala aqui a respeito da cruz de Cristo. Tá? A loucura da pregação. Olha só, Então, Paulo, ele pregava o quê? Ele pregava não a sabedoria que ele tinha aprendido, porque Paulo era uma pessoa que ele passou pelo Gamaliel, era muito estudado, sabia, quando ele encontrava as pessoas, encontrava os gentios, ele sabia o que estava falando, ele sabia o que eles pensavam. Por isso que é importante, tá, que principalmente os pregadores, as pessoas que trabalham dentro da igreja ou trabalham com missões, eles tenham conhecimento da cultura, conhecimento daquilo, da filosofia, conhecer como é que eles pensam, como é que eles acham, por quê? Tá? Agora, a nossa pregação, a pregação de Paulo era sobre a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. Tá? Então fala que Deus converte as pessoas, tá? Através do Espírito Santo, através da loucura da pregação. Dessa loucura da pregação. Não é por sabedoria humana, não é por convencimento de sabedoria, de conhecimento, que acontece a conversão das pessoas. Tá? Então, quando a pessoa se converte, tá? Ela tem que ir até a cruz. Ela tem que passar pela cruz. Se não passar pela cruz, ela não se converteu verdadeiramente. Tá? Então, ele fala assim, que a pregação então Jesus Cristo, o Cristo crucificado. Esse é a base da pregação do cristão, o Cristo crucificado. Tá? A mensagem da crucificação de Cristo parece ser direta e simples. A mensagem é direta e simples, a mensagem da cruz. Tá? Mas tanto os judeus como os gentios, os não-judeus, rejeitavam esse apelo de Paulo, tá? Como uma ofensa ou uma loucura. Por isso que Paulo fala loucura da pregação.
Por quê? Porque eles não poderiam, judeus não poderiam aceitar o Messias como alguém crucificado, como um malfeitor, como um criminoso. Eles não poderiam aceitar o Messias dessa forma, porque o Messias tinha que ser alguém poderoso, alguém com autoridade, mas ele vem na fraqueza, e ele morre na cruz, ele é cuspido, ele é maltratado, ele é crucificado. Tá? Então os judeus não poderiam aceitar esse tipo de pregação, mas Paulo entendia muito bem que o mover de Deus, a conversão das pessoas acontecem pela pregação da cruz de Cristo. Se não tiver essa pregação da cruz de Cristo, a pessoa pode se converter intelectualmente, mas ela não é transformada pelo Espírito Santo de Deus interiormente. É isso que está acontecendo. É isso que nós precisamos entender aqui. Então Paulo e além dos detalhes históricos da morte de Cristo, da crucificação, e suas implicações teológicas que existem dentro dessa morte, tá? Então, não apenas ele ensinava a razão de por que Cristo morreu na cruz, mas também os benefícios da morte de Cristo na cruz. É isso que a pessoa tem que entender quando ele é levado à conversão, levado a aceitar a Cristo, tá? Ok, o perdão dos pecados, a vida eterna e a ressurreição do corpo. São 3 mensagens que Paulo pregava, que é a base da pregação evangelística. O perdão dos pecados, a vida eterna e a ressurreição do corpo. Se a gente passear pelos estudos, pelos livros de Paulo, pela vida de Paulo, nós vamos ver essa pregação muito clara desde o início. Tá? Então Jesus ensinava assim. Mas qual a pregação nossa hoje? O que nós falamos quando nós levamos a mensagem para as pessoas? De quem nós falamos? Nós falamos da igreja, falamos da pessoa, falamos de Cristo, mas o que nós falamos de Cristo para as pessoas? Tá? Às vezes nós tentamos convencer as pessoas intelectualmente, pelo conhecimento que temos das coisas, talvez até teológicas, mas não aquilo que Paulo falava, pela loucura da pregação. Tá? Então, nós vemos aqui que o primeiro argumento foi então a respeito da cruz de Cristo. Agora, nós vamos ver o segundo argumento, Por que Paulo ele colocou esse segundo argumento aqui? Ele fala assim, mas então o mérito não é do apóstolo Paulo. Não é porque Paulo pregou que as pessoas se converteram. Tá? Não foi, o mérito não é dele. Tá? Não é de qualquer pregador, não é de qualquer pessoa que é eloquente, fala bem, é carismático, não é. Não tem isso. Tá? Então nós seguimos, então por isso que Paulo ele falava, vocês estão divididos, porque um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro. Tá? Então não tem isso. Então Paulo fala assim, Cristo não está dividido. E aqueles que pregam a palavra, aqueles que ensinam, tá? Um planta, o outro rega, o outro colhe. Então o trabalho de Deus não está dividido. A obra do Senhor não está dividida. Então por que vocês, então, Paulo fala assim, por que vocês estão aí por preferências? Acham que um é melhor do que o outro? Não é. Nenhum é melhor do que o outro. Tá? Porque trabalho de Deus é um trabalho comunitário. É um trabalho todo que a igreja faz. E não é de uma só pessoa, ou de 2 pessoas. Não, porque a igreja é de tal pessoa, aquele sim. Tá? Não é. Tá? Então, Paulo ele começa a falar pela igreja de Corinto, porque na igreja de Corinto estava acontecendo isso. É uma igreja muito complicada. É uma igreja dividida. É uma igreja cheia de si, se vangloria por causa das pessoas que passaram por ali e também se vangloria por causa dos dons espirituais que eles tinham. Dons de línguas, né? Então, nós vemos que eles se gabavam de todos esses tipos de dons, mas menosprezavam as pessoas que não tinham, ou eles achavam que eram mais fracos. E até na ceia do Senhor, eles dividiam.
Aqueles que não tinham condições, achavam que eram mais fracos ali, ou mais pobres, né? Eles deixavam no canto, enquanto a turma que trouxe as coisas boas, então tinha duas mesas, a mesa dos ricos e a mesa dos pobres. Na mesa dos pobres, lá, não tinha quase nada, a mesa do rico estava recheada. Tá? Mas e por que vocês se dividem dessa forma? Quem é que faz essa divisão? Tá? Então, o segundo argumento que Paulo diz à igreja de Corinto é o seguinte: o Espírito Santo é 100% responsável pelo sucesso da proclamação do Evangelho. O Espírito Santo é 100% responsável. Tá? Então, e Paulo diz isso em função da conversão dos coríntios, Então, ele fala dessa conversão e deu 3 boas razões para a sua afirmação. Quem é que converteu vocês? Quem é que trabalhou no coração de vocês? Tá? Paulo sabia muito bem que a conversão daquela igreja, daqueles irmãos, era em função do Espírito Santo. Então ele fala assim: o Espírito Santo revestiu de poder a proclamação do Evangelho. Do versículos 1 a 6. E o Espírito Santo revelou as verdades de Deus. O Espírito Santo possibilitou a compreensão da revelação de Deus. Isso aqui que é muito importante para nós. Podemos entender realmente. Tá? Então, não é porque tal igreja tem tal pastor, tem tal pessoa que a pessoa se converte. Não é. Tá? E é isso que nós precisamos compreender. Porque quando isso acontece, nós começamos a dividir. A minha igreja, sim. A nossa, aquela igreja, não. Aquele pastor, sim. Aquele pastor, não. Tá? Nós começamos a fazer essa divisão. Tá? Então, primeiro, o Espírito Santo, ele revestiu de poder a proclamação do Evangelho. Primeira coisa. Então, o Espírito Santo, fala assim que o Espírito Santo tem a capacidade de emprestar a eficácia às palavras do pregador, o Espírito Santo. Então, toda vez que alguém vai trazer a palavra, ou alguém vai ensinar, ou mesmo como nós estamos evangelizando, a primeira coisa que nós temos que pedir é pela ação do Espírito Santo. É pela ação do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes nós, às vezes pregamos e não sentimos o efeito, porque muitas vezes nós fazemos pelo nosso próprio entendimento ou argumentação. E não é isso. E não é isso que deve acontecer no meio de nós. Tá? Então, ele diz que o Espírito Santo, ele empresta eficácia às palavras do pregador. Se nós não tivermos, por isso que fala assim, homens cheios de fé e do Espírito Santo. Escolham homens cheios de fé do Espírito Santo. Tá? Então, hoje nós temos dificuldade, muitas vezes, por assim, quem são os homens cheios de fé e do Espírito Santo? Quem são essas pessoas dependentes inteiramente da ação do Espírito Santo? E Paulo, ele fala assim, há pelo menos 3 razões pelas quais o Espírito Santo fez, o que o Espírito Santo fez isso no ministério do apóstolo Paulo. Versículos 5. Tá? Primeiro, porque Paulo optou por nada saber senão a Cristo crucificado. Por nada saber senão a Cristo crucificado. Cristo crucificado era a base da sua mensagem, era a base da sua pregação. E não o conhecimento todo que ele tinha adquirido, tá? Pelos melhores, Gamaliel, talvez era o professor PhD ali, dos mestres da época, né? Se tivesse uma faculdade de teologia, Gamaliel seria estar ali lá no topo, né? Tá? Das pessoas que tem a capacidade de ensinar, tem o conhecimento, tá? Paulo passou por isso, passou pelos melhores mestres, tá? Então ele tinha um conhecimento amplo das coisas daquela cultura, daquela época, da religião.
Ele tinha uma compreensão muito grande. Mas Paulo falou assim, ele decidiu nada saber senão a Cristo crucificado, no versículo 2. Então, Paulo estava consciente que a mensagem que move o mundo é a cruz. A mensagem que move o mundo é a cruz. Visto que a sabedoria dos homens nada mais é do que uma grande tolice, quando estão em jogo questões eternas e divinas. Quando essas questões estão em jogo, as questões eternas e divinas de Deus, tá? De nada vale a sabedoria humana. Tá? Então, a única que traz realmente o mover de Deus mesmo, tá? Para quando está em jogo essas questões, é a cruz de Cristo. E é a mensagem que a gente tem esquecido. Nós falamos muitas coisas, mas não sobre a cruz de Cristo. Tá? Então, toda vez que vocês falam vocês estão testemunhando para alguém fora, para as pessoas, tá? Uma coisa que não deve faltar, a cruz de Cristo, a mensagem da cruz de Cristo, não pode faltar. Tá? Então, nós temos agora aqui, em segundo lugar, tá? Então, o Espírito Santo revestiu de poder a proclamação do Evangelho. Em segundo lugar, Paulo sabia que o Espírito Santo está comprometido com Cristo e não com as nossas intenções ou opiniões. Nós temos nossas intenções, opiniões, nós temos os nossos valores, tá? Mas o Espírito Santo está comprometido com Cristo. Isso nós encontramos lá em João, capítulo 16, versículos 8 a 15. De fato, se queremos a ação do Espírito Santo autenticando nossa proclamação, devemos estar certos de que o que falamos, ele brota da cruz. Tudo que falamos brota da cruz. Isto é compatível com todo o conteúdo teológico e todas as implicações práticas impostas pelo Cristo crucificado. E, finalmente, é correto dizer que o Espírito Santo agiu porque Paulo abriu a porta e ministrou vazio de si mesmo, cheio de fraqueza, temor e tremor. Versículo 3, no versículo 3. Okay. Então, sim, trazendo uma compreensão mais simples, como Paulo, nas palavras de Paulo. Eu estava longe de me sentir forte. Eu estava nervoso e um tanto trêmulo. De modo que os coríntios ficaram pouco impressionados com a presença pessoal de Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, você encontra isso. Eles não se impressionavam com a mensagem de Paulo. Tá? Então, eles queriam alguém eloquente, alguém carismático. Mas Paulo, quando ele ia pregar, ele pregava vazio de si mesmo. Vazio de si mesmo. Ele entrava com temor e tremor. Ele não se sentia forte. Ele não se sentia forte. Ele estava nervoso e um tanto trêmulo. Tá? Eu não sei se alguém de vocês, quando foi pregar também, se sentiu assim. Tá? Nervoso, assim, todo trêmulo. E essa realmente, quando você se esvazia de si mesmo, fala assim, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor fale por mim. Tá? Isso, muitas vezes, nós vemos que isso tem uma, assim, as pessoas veem aquela fraqueza, falam assim, poxa, esse cara não está firme, tá? Mas é uma pessoa que está dependente do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo vai fazer. Não que as suas palavras, mas ele quer que o Espírito Santo fale através da sua boca. Tá? Então, ao afirmar que a sua mensagem não se baseou em palavras persuasivas, de persuasão, de convencimento das pessoas.
Tá? Nós vemos muitos pregadores que fazem isso, tentam convencer as pessoas. Então, não é isso. Quem é que convence as pessoas? Quem é que converte as pessoas? É o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. Não somos nós. Por mais eloquente, por mais bem preparado seja a mensagem, se o Espírito Santo não agir, tá? Não há convencimento, não existe isso. Aí, muitas vezes, o homem força. Vê que não está tendo resultado, ele tenta forçar a barra. Tá? Então, o apóstolo quis dizer que dependia da ação do Espírito Santo e não da força dos seus argumentos. Tá? Por isso que muitas vezes nós ouvimos, apóstolo Paulo não era um bom pregador. Né? Paulo não era um pregador assim. Então ele fala que realmente as pessoas viam em Paulo não uma pessoa que realmente poderia ser uma pessoa impressionante, como acontecia com Apolo, eloquente, tá? Uma pessoa que tinha estudado em Alexandria, formado em Alexandria, cheio da cultura e ele tinha aquele desejo de ali em Alexandria, aquele ser eloquente, falar bem em público, né? Esse era o treinamento que ele recebeu também, tá? Não estou falando que Deus não usa isso, tá? Mas uma coisa que Paulo sabia, tá? Que todo o trabalho dele, toda a pregação dele dependia da ação do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo não agisse, não aconteceria nada. Paulo então vai de contramão aos oradores gregos que que usavam palavras de persuasão, de convencimento das pessoas. Tá? No versículo 4. Desse modo, já que a sua mensagem, além de não depender dessas premissas ou desse conteúdo lógico que se faz na filosofia, se faz toda aqueles gregos que eram estudados, ele não fora apresentada por um empolgante e eloquente pregador. A única explicação para a conversão dos coríntios era a ação do Espírito Santo. É isso que Paulo está falando. Não foi porque a sua pregação foi eloquente, foi persuasiva, foi trazer aquele conhecimento bíblico. Não foi isso. Ele foi cheio do Espírito Santo. É isso que trouxe a conversão dos coríntios. É isso. Paulo via isso acontecendo. A ação do Espírito Santo na conversão, e não porque ele pregou de forma maravilhosa. Além de que nós temos também a passagem onde Eutico, né, um jovem que estava ouvindo a pregação de Paulo, né, devia ser tão assim, ele acabou dormindo e caindo da janela, né, onde ele estava, né, tá? Então, interessante como o Espírito Santo age. Às vezes a gente está falando, o Espírito Santo está agindo no meio das pessoas, e às vezes convence um, convence o outro. Tá? É o Espírito Santo que faz essa obra. Então, nós não podemos, uma coisa que nós não podemos negar, tá? É essa experiência do Espírito Santo na nossa vida. Se ele te convenceu do pecado, se ele trouxe você para a salvação, trouxe você de volta para casa, tá? Então, nós temos essa experiência, tá? E Paulo fala assim que esse é o nosso testemunho, que nós temos que carregar dentro de nós, o testemunho da cruz de Cristo. Quando você fala para as pessoas, você fala de como que você passou pela cruz de Cristo e como ele transformou a sua vida. Tá? E quando nós não temos essa pregação ou esse testemunho dentro de nós, como é que nós vamos falar de Cristo às pessoas? Nós vamos falar da cruz de Cristo, se não passamos por ela. Tá? Então, nós continuamos aqui, que em segundo lugar, o Espírito Santo revelou as verdades de Deus. O Espírito Santo revelou as verdades de Deus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, tá? Ele deixa aqueles que são
sábios. Os sábios, né? É como se desferiam um cruzado no queixo deles, né? Aqueles sábios. Os iniciados nas seitas, chamados de perfeitos, e os detentores do saber e da cultura da época, no versículo 6. Diz o apóstolo Paulo que se Deus não tivesse revelado a sua vontade, a sua verdade, o seu poder e a si mesmo, ninguém jamais teria uma noção exata das coisas de Deus, das coisas divinas, visto que estão muito além do que o homem pode pensar, sentir ou enxergar. Olha só, preste bem atenção nisso, tá? Se Deus não tivesse revelado a sua vontade, a sua verdade, seu poder, ninguém jamais teria noção das coisas divinas. Ninguém, se Deus não tivesse revelado. Ninguém teria condições de entender as coisas de Deus. A maior prova disso, tá, é que os sábios daquela época, eles crucificaram a Cristo e mostraram assim toda a sua ignorância. Eles crucificaram a Cristo. E assim também nós o fazemos, né? Nós acabamos crucificando a Cristo, tá? Quando achamos que pelo nosso conhecimento religioso, ou porque sabemos as coisas, vamos na igreja, ouvimos, tá? Achamos que nós temos, então, mas se Deus não revelar, se o Espírito Santo não revelar a sua verdade, se o Espírito Santo não te convencer, você não vai saber nada a respeito de Deus. Você não tem como saber. Paulo explica, Paulo explica também que que esta revelação de Deus foi por intermédio do Espírito Santo. Novamente, no versículo 10. Tá? O paralelo que nós fazemos aqui no versículo 10 é interessante. A única pessoa capaz de saber o que você está pensando é você mesmo. E assim também é com Deus. Isto é, ninguém seria capaz de saber o que Deus está pensando a não ser o próprio Deus. E se Deus não te revelar isso, você não tem condições de saber as coisas de Deus. Jamais teríamos qualquer conhecimento das coisas de Deus se Ele não quisesse contar para nós. Jamais teríamos. E os homens tentam, pela sua capacidade intelectual, pelo seu conhecimento, administrar o conhecimento de Deus. E isso é loucura, porque eles não conseguem fazer isso. Ninguém consegue fazer isso, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não revelar as coisas de Deus, nós não temos capacidade de conhecer nada a respeito de Deus. E olha só, o texto diz que Deus quis nos contar os seus segredos, os seus mistérios, os segredos. Deus quis contar para nós e fez isso através do Espírito Santo, que não somente os conhecia, visto que é Deus, mas também era capaz de se comunicar conosco. Deus tem o prazer de contar para nós as coisas. Deus tem o prazer de nos relacionar conosco. Tá? E é isso que o Espírito Santo continua fazendo na nossa vida também. Tá? Uma coisa interessante, né? Que essa é uma comparação, né, de uma pessoa que ele falou sobre o Espírito Santo. Então Calvino, viu? Calvino fez o grande reformador. Ele fez acerca da na necessidade da revelação de Deus. Calvino fala assim:
Pessoas com visão limitada, sem óculos, tá? Veem apenas os borrões e manchas só. Sabem que há algo diante delas, mas não conseguem descrever o que estão vendo. Nós somos assim. E se não fosse Deus nos dar um óculos, tá? A sua revelação, jamais teríamos uma compreensão adequada de quem de fato Deus é. Saberíamos que há um Deus ali, mas seria algo tão indefinido como uma mancha. E Paulo diz, o Espírito Santo é responsável para nos fazer ver, enxergar as coisas. Nós não conseguimos isso pela sabedoria humana, não. Não conseguiríamos. Tá? Por isso que fala que o Espírito Santo é 100% responsável por essa revelação. 100%. Não depende do homem. Não depende da sabedoria do homem. E por último, o Espírito Santo, ele possibilitou a compreensão da revelação de Deus. Deixa eu ver aqui. Agora Paulo leva os sábios a nocaute. Agora leva a nocaute. Paulo fala assim, sua afirmação de que Deus revelou-se a si mesmo deixou a turma meio zonzo, deixou meio atordoado, mas não derrubou. E diz que o cruzado fatal vem nessa contra-argumentação de Paulo, que dizia que o homem um filósofo dizia assim, que um homem tem dentro dele, soprado nele Deus, a capacidade de conhecer a Deus e as verdades superiores do universo. Isso, um filósofo dizia isso, tá? Chamado Filo, ele falava assim, um homem tem dentro dele, soprado nele Deus, a capacidade de conhecer a Deus e as verdades superiores do universo. Os filósofos falavam isso, que o homem tem dentro dele, soprado dentro dele, a capacidade de conhecer a Deus e todas as verdades superiores do universo. É isso que os filósofos diziam, se baseavam nisso. E Paulo disse aí, tolice, bobagem, isso não existe. Paulo fala assim, o homem longe de Deus é chamado de natural. Longe de Deus, versículo 14. Sequer tem condições de compreender a revelação de Deus. E por isso mesmo, Deus nos deu o seu Espírito Santo, a fim de que pudéssemos compreender as coisas que foram dadas gratuitamente por Ele. O homem natural não tem condições de compreender a revelação de Deus. Não tem. E por isso que Deus nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo é a única forma de estar na vida do homem e dar a compreensão exata da compreensão de quem é Deus. Não existe outra forma. Então, diz que, por isso que Paulo, que 100% da revelação de Deus quem é responsável é o Espírito Santo. O Espírito Santo é responsável, não somos nós, não somos os pregadores. Nós somos só os instrumentos para proclamação, mas se essa proclamação não vem cheia do Espírito Santo, ela não convence ninguém. Tá? Então, este fato que temos o Espírito Santo implica dizer que nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos como Cristo. Nós agimos como Cristo. Essa revelação, quem tem o Espírito Santo, tem a mente de Cristo. Pensa como Cristo, age como Cristo. Somos capazes de enxergar as coisas na perspectiva de Cristo, comparando verdades espirituais com realidades espirituais, versículo 13.
Em outra palavra, né, Paulo está dizendo que quem não tem o Espírito Santo e a mente de Cristo e quer falar acerca das coisas divinas é semelhante a alguém que tendo nas mãos uma câmera HD e quer filmar com imagem de uma câmera Full HD. Ou, antigamente, para vocês podem entender um pouquinho melhor, quem quer e quer falar acerca das coisas divinas, né? Quem não tem a mente de Cristo, tá? É a mesma coisa que antigamente, né? Você tem um radinho de pilhas, você tem um radinho AM e quer ouvir músicas em FM. Você só tem um radinho AM e quer ouvir música FM. Não dá. Não tem como. Tá? Eu fiz essa comparação da câmera HD com Full HD, porque a imagem é totalmente diferente. O som é totalmente diferente. Tá? É a mesma coisa que a gente querer isso. Tá? Então, é isso que diz que a compreensão, o Espírito Santo é responsável pela revelação de Deus, mais ninguém. O que nós podemos aprender aqui? Portanto, é como se dissesse, se não fosse o Espírito Santo, não existiria mensagem, nem quem a pregasse. E caso existisse, ninguém entenderia nada. Se não fosse o Espírito Santo, não existiria mensagem, nem quem a pregasse. E caso existisse, ninguém entenderia nada, se não fosse pela revelação do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo não estiver agindo, ninguém entende o que está sendo dito. Tá? Você já pensou numa verdade, você conhece uma verdade espiritual e tenta explicar para alguém e essa pessoa não entendeu nada? É a mesma coisa que Paulo fala. A mensagem que é pregada, se não for o Espírito Santo não estiver agindo, se o Espírito Santo não estiver revelando, as pessoas não vão entender nada. As pessoas não vão entender nada. Por que razão, então, vocês se vangloriam de Paulo, Apolo ou Pedro? Por que vocês estão divididos? Por que vocês continuam com preferências desse ou daquele outro lá? Então, Paulo nos ensina aqui as estratégias evangelísticas, como nós devemos evangelizar as pessoas. E toda vez que nós vamos pregar ou vamos evangelizar, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, na dependência do Espírito Santo de Deus. Senão, não vai acontecer nada. Nada. É isso que nós temos que aprender com essa mensagem. Toda a revelação que nos dá a respeito de Cristo, a respeito de Deus, é o Espírito Santo quem traz. E se não for por essa ação do Espírito Santo, nós podemos fazer muitas coisas. Tentamos convencer, persuadir, mas nada vai acontecer se o Espírito Santo de Deus não estiver agindo. Através de nós, por meio de nós. Tá? Ok? Vamos entrar aqui e vamos ter uma palavra de oração agora. Nós vamos entrar na Santa Ceia. Ok? Vamos orar. Pai, nós te damos graças porque a mensagem que a tua palavra, Pai, ainda é recheada do Espírito Santo que nos revela as tuas verdades, ó Pai. E que o nosso coração chega aqui na tua presença, Pai. E nós queremos realmente receber essa revelação do Espírito Santo de Deus ao nosso coração. Para que através do Espírito Santo as verdades espirituais sejam esclarecidas no nosso coração e nos transformem, ó Pai, e nos levem realmente a viver essa vida dependente totalmente do Teu Espírito também. Quando nós falamos às pessoas, quando nós pregamos, quando nós
Pai, dirigimos, Senhor, qualquer palavra que vem da Bíblia, da palavra de Deus às pessoas, ó Pai, mas que nós possamos revelar isso através dessa loucura da pregação de Cristo crucificado, Senhor. Pai, mais uma vez, nós nos confrontamos diante da Tua palavra e que nos colocamos aos pés da cruz novamente, ó Pai, para que aquilo que o Senhor fez por nós venha da Tua cruz. E aquilo, toda a revelação que recebemos, venha do Teu Espírito Santo, Senhor. E toda vez que falarmos para alguém, nós possamos falar cheios do Espírito Santo, Pai. Cheio dessa dependência, Pai, da ação do Espírito Santo na nossa vida também. Pai, leva-nos a ter essa vontade de evangelizar, ter essa vontade de falar de Cristo às pessoas, ó Pai. Não de nós mesmos, não do nosso conhecimento, Pai, mas falar de Cristo. O que Cristo fez por mim e o que Cristo pode fazer pela vida das pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai, porque essa revelação foi dada a nós. E agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor.